Olá, nono ano. Bom dia. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, nós vamos com a nossa primeira aula da disciplina de oficina de negócios. Então, toda terça-feira nós vamos ter uma aula de oficina e nos demais dias nós vamos ter aula de matemática. Então, na nossa primeira aula de hoje, vou apresentar para vocês aqui o livro de vocês, certo? Então, por enquanto, nós ainda não vamos trabalhar com o nosso livro, somente com o nosso caderno. A partir do dia 16, que é onde nós temos a aula de oficina de negócios, nós vamos trabalhar tanto com o nosso livro e com o nosso caderno. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre motivação, que é o início do nosso livro. Para os novatos que não conhecem essa disciplina, a nossa disciplina de oficina de negócios, ela vai trabalhar com empreendedorismo. Ela mostra que o empreendedorismo não está relacionado somente a abrir o seu próprio negócio, ou somente a coisas relacionadas a emprego, a trabalho, a empresa. Ela mostra que o empreendedorismo ele está presente na nossa vida em atitudes que ocorrem no nosso dia a dia. Então, nosso primeiro capítulo, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre motivação. Então, motivação é um tema já conhecido de vocês. Então, vocês são pessoas motivadas. Vocês precisam de algo para motivá-los ou vocês não têm um pouco de motivação? Então, a gente vai aprender no decorrer desse capítulo a trabalhar a nossa motivação. Então, iniciando esse ano de trabalho, para quem já vem aí acompanhando a nossa disciplina de oficina de negócios, né? Chegamos, digamos que ao começo do fim, porque esse é o nosso último módulo, já trabalhamos o sexto, sétimo, oitavo, e agora estamos no começo do fim, que é o começo aí do nosso capítulo, do nosso último módulo, que é o do nono ano. Então, este é o último ano do ensino fundamental. Ou seja, o momento da gente encerrar ciclos que acompanhou a infância e a parte da adolescência. Encerrar ciclo é um processo muito valioso para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Revemos tudo aquilo que vivenciamos, avaliamos o que fizemos de certo e o que fizemos de errado, bem como também traçar planos para o futuro. Então, a cada final de ciclo, a gente pode ver o que foi que a gente fez de melhor, o que foi que a gente fez que não foi tão bom, que a gente precisa melhorar, e o que é realmente que você precisa ter uma mudança radical, né? Fazer uma mudança boa. Então, nos próximos anos, as palavras profissão e carreira vão fazer parte mais ainda do cotidiano de vocês. A palavra, né, profissão ou carreira vai estar aí bem que quase todos os dias para vocês observarem o que vocês vão fazer. Então, uma frase muito comum é: o que é que eu vou ser quando crescer? A gente trabalha essa frase lá no começo, no início de tudo, que é no primeiro capítulo, certo? Do módulo do sexto ano.
né? Então, o que é que a gente vai ser quando crescer? Então, ao longo das nossas aulas de oficina, no livro do nono ano, a gente vai observar todos os tipos de profissões. Então, pode ser que no final do módulo você tenha se encontrado, ou se não, você ainda tem aí alguns anos pela frente para poder identificar e, de uma certa forma, o que você vai ser quando crescer. Aos poucos, vai aprendendo que a expressão quando crescer está relacionada ao futuro, um futuro que parecia tão distante, mas que começa a ficar aí mais pertinho do ensino médio. Depois de todos esses anos que falamos de autoconhecimento, conhecemos um pouco do empreendedorismo, certamente você vai estar um pouco mais preparado para esse momento. Talvez não esteja 100% preparado, mas vai estar um pouco mais preparado para fazer algumas decisões. Na jornada que vamos iniciar a partir de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre carreira, formação, valores, negócio e empregabilidade. Começamos a entender que tudo aquilo que se move rumo aos novos propósitos é a motivação. Então, a motivação é que faz com que a gente caminhe para conseguir algo melhor. Afinal, a motivação é o ponto de partida de nossas escolhas. Então, eu vou ler agora para vocês um pequeno texto, certo? Não precisa vocês copiarem o texto no caderno, basta só ficar atento que em algumas aulas desse nosso primeiro capítulo, não só na aula de hoje, nós vamos trabalhar com esse pequeno texto de Alice no País das Maravilhas. Então, vamos observar o pequeno texto e prestar atenção para a gente ver um pouco sobre essa parte de motivação. Na obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, há um interessante diálogo entre Alice, que estava perdida, e o gato. O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Disse Alice. Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então, não importa o caminho que você escolha, disse o gato. Contanto que dê em algum lugar, Alice completou. Oh, você pode ter certeza de que vai chegar se você caminhar bastante, disse o gato. Então, esse foi o pequeno texto retirado, né, do livro Alice no País das Maravilhas. Então, o diálogo entre Alice e o gato, nessa obra de ficção, que vocês já conhecem, oferece uma importante lição para qualquer indivíduo que deseja alcançar algum objetivo na vida. É necessário saber quais são esses objetivos, ou seja, você tem que saber para onde você quer ir, qual o caminho que você vai seguir, certo? Para onde você vai chegar. Então, se você sabe o caminho que você vai seguir, então você tem aí uma motivação para conseguir. Como disse o gato, muitas vezes será necessário caminhar bastante. Sentiremos isso dia a dia. Por quê? Frequentemente, precisamos nos esforçar muito para passar por vários obstáculos no nosso dia a dia. Mas por que será que há momentos
em que estamos extremamente animados para realizar algo e outras vezes estamos tão desanimados para fazer outras coisas. Para vivenciar todo o aprendizado e superar dificuldades, a motivação é o principal combustível. Então, nós vamos estudar a importância da motivação e como manter ela sempre viva. Então, se você chegou até aqui, ao 9º ano do ensino fundamental, você com certeza está trazendo muitas dúvidas para o futuro. Provavelmente você já se pegou em algum momento refletindo de como será a sua vida adulta. Idealizar uma profissão é algo cada vez mais comum de ocorrer na sua idade. Tudo isso significa que no próximo ano você estará cursando o 1º ano do ensino médio e a preparação para a vida adulta será ainda mais intensa, principalmente para a vida profissional. E relacionado também a tudo que diz sentido aí a mercado de trabalho. Vamos ter dúvidas, incertezas nas questões que não vão ser somente suas. Podem ter certeza que várias pessoas que estão passando por esse momento vão ter aí muitas dúvidas e muitas incertezas relacionadas à profissão que vai seguir. A maioria dos jovens vai ter essa inquietação, ainda que nem todos podem compartilhar com amigos e com famílias. Uns têm dúvida e conseguem compartilhar com os amigos, conseguem compartilhar com os familiares. Já outros têm dúvidas, mas não conseguem fazer esse compartilhamento. Certo? Então, às vezes, pode surgir a sensação de que tudo isso acontece só com a gente e não com os outros. Então, com certeza, você já deve ter pensado, por que isso só acontece comigo? Isso não acontece com fulano, isso não acontece com ciclano. Mas, às vezes, você não sabe o que é que as outras pessoas estão passando, porque elas não compartilham com ninguém. E você também não faz essa compartilhação. Então, muitas vezes pode ser frustrante. Um dos aspectos importantes da escolha profissional é aquilo que a nossa profissão vai permitir que eu realize no futuro, ou o que nos move até chegar nesse futuro. Essa é uma questão bastante complexa, pois temos nossas expectativas e também temos as expectativas das outras pessoas, o que é ainda bem pior, não é isso? Tem a expectativa da família, das pessoas próximas, dos amigos, e por isso, um bom começo é você entender qual é a sua motivação, certo? Qual seria a sua motivação? Porque primeiro você tem que pensar na sua motivação e não se preocupar em satisfazer sua família, satisfazer seus colegas, satisfazer seus amigos. Não, você tem que pensar na sua satisfação. Então, qual é a sua motivação? Então, vamos ver agora uma pequena definição para motivação, certo? Motivação, eu posso dizer que é uma força que move o indivíduo a realizar suas atividades, certo? A realizar suas atividades
buscar seus sonhos e seus objetivos. Então, isso daí vocês vão começar, certo? Anotando no caderno, como oficina de negócios é uma matéria à parte da disciplina de matemática, certo? Vocês vão encontrar aí uma interdisciplinaridade, mas vocês têm que colocar uma matéria separada para a oficina de negócios, não colocar ela junto da disciplina de matemática. Então, vou colocar a data de hoje, 9/2, e vão colocar na nossa primeira página essa parte que estamos anotando no quadro. Só não é para colocar o texto que eu fiz a leitura, porque a gente ainda vai trabalhar com esse texto mais na frente. Então, essa motivação e essa força que move a gente pode surgir por meio de fatores externos ou pela própria pessoa. Pode fazer com que alguém encontre estímulos nas mais variadas situações, desafios e problemas. Então, a gente pode observar que tem pessoas que precisam de algo para ser motivado. Quem seria a sua maior motivação? Sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, sua madrinha, seu avô, sua avó, ou uma pessoa que é muito próxima da família, ou um amigo de quem você assim tem o maior contato. Então, às vezes, as pessoas precisam de algo ou de alguém para se motivar. Mas existem pessoas que são as suas próprias motivações. Por exemplo, quando é feita a pergunta, quem é a sua maior motivação? As pessoas podem responder, a pessoa que mais me motiva, meu avô, minha mãe, meu padrasto, meu pai. Então, muitas pessoas também podem responder, qual é a sua maior motivação? Eu. Então, algumas pessoas acreditam que ela mesma é a sua própria motivação. Então, existem pessoas que precisam de outras ou de outros motivos para se sentirem motivados. Isso é muito normal. Então, não tem problema. Você pode ser a sua própria motivação e você pode também ter essa motivação de acordo com outras pessoas ou algo para se sentir motivado. Então, para a nossa atividade de casa de hoje, no dia 9, vocês vão copiar essa pergunta aí no caderno de vocês. Qual a pessoa que mais te motiva? Se você acha que é alguém específico, você vai colocar, certo? O nome da pessoa, dizer o que ela é sua, certo? E por quê? Se você acha que você é a sua própria motivação, você vai colocar o seu nome e também vai dizer por quê. Certo? Então, qual a pessoa que mais te motiva? Por quê? A resposta ela tem que ter um complemento, certo? Não é somente botar, quem mais me motiva é o meu pai. Mas por quê? Como ele é? Fale um pouco do jeito dele, o que é que ele faz, se é na profissão, o que é que faz você sentir aquela motivação que o seu pai passa para você. Então, qual é a pessoa que mais te motiva e por quê? E a questão 2
a famosa pergunta que a gente já trabalhou muitos anos: o que você quer ser crescer? Lembrando que quando você crescer, a expressão, ela não está chamando, dizendo que vocês são muito pequenos, até porque vocês não são mais pequenos, vocês estão aí no finalzinho do Fundamental 2, terminando um ciclo para iniciar outro, que é o primeiro ano do ensino médio. Então, quando fala ser quando crescer, está relacionado ao seu futuro. Então, o que é que você quer ser quando crescer? Se você já tem algo que você acredita que você vai ser, ok. Se você ainda tem dúvida, então você coloca que você ainda não sabe e por quê. Tem que ter um motivo. Tem pessoas que desde pequenininho já dizem: "Ah, eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas". Isso no decorrer dos anos pode ir aumentando essa vontade, pode diminuindo e pode com o tempo mudar corretamente, né? Vai mudar completamente aí essa mudança. Então, eu acredito que vocês já devam ter em mente alguma coisa ou algumas coisas que vocês prevêem aí no futuro de vocês. Então, essa é a nossa aula de hoje, uma pequena aula sobre motivação, certo? Para a gente trabalhar essa parte, porque o que vai levar esse nosso módulo do livro é a área profissional, certo? Vocês vão trabalhar tudo relacionados à profissão, é isso, vão conhecer profissões de nível técnico, profissões de nível superior, como funcionam os níveis técnicos, como funciona o nível superior. Vamos trabalhar com a apresentação de currículo para vocês começarem aí a buscar o primeiro emprego, não é isso? Vamos conhecer as provas que vocês vão fazer a partir do primeiro ano, que é o Enem, as avaliações seriadas, o vestibular. Então, muitas dúvidas que vocês têm, se não buscaram ainda, vão ser tiradas nesse capítulo, que está totalmente relacionado a empreendedorismo, porque ele fala de profissões. Então, não deixem de fazer atividade. Se você está em casa, tire a foto, mande pelo aplicativo e não deixe de perder, não deixe de ganhar aí o seu pontinho extra na disciplina. Toda atividade vale ponto, você pode mandar pelo aplicativo. Ok? Uma boa terça-feira, uma boa semana e boa aula a todos.